Prezado aluno do Seja Angra dos Reis, a nossa aula de hoje é sobre a aplicabilidade e o desenvolvimento criativo na utilização de técnicas e materiais na construção de trabalhos artísticos. Este conteúdo encontra-se na unidade 3, página 42 do fascículo de artes do ensino fundamental. A primeira técnica que vamos conhecer chama-se pintura encáustica. Vai ser difícil reproduzir aqui a pintura encáustica, mas vamos falar um pouco sobre ela, porque precisamos de materiais específicos para a construção dessas imagens. Então, a pintura encáustica era usada pelos povos antigos na Grécia, Roma e no Egito. E o artista, ele reproduzia sobre a madeira o rosto do morto. E aplicava-se pigmentos e cera de abelha para aglutinar esses pigmentos. Essa pintura, ela tem uma durabilidade longa, é bastante conservada e pode ser apreciada em museus da Europa e pela internet para conhecer um pouco melhor. Aqui temos dois exemplos da pintura encáustica. Outra técnica que nós não vamos conseguir reproduzir aqui vai ser o afresco. O afresco também foi muito utilizado pelos povos antigos. O artista colocava-se a argamassa fresca sobre a parede ou teto e desenhava e aplicava os pigmentos. E depois de que a argamassa secava, o pigmento era incorporado à superfície, que é o reboco da parede, e ficava permanente, a não ser que houvesse algum problema e o reboco caísse, como aconteceu em muitos casos, até na construção, por exemplo, da Última Ceia. Então a técnica é preciso ser bem aplicada para que não aconteça nenhum imprevisto. Então a Última Ceia é um dos afrescos mais conhecidos do mundo, que está na parede do refeitório da igreja Nossa Senhora das Graças, em Milão. Aqui tem um afresco do Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C. Este concílio, ele determinou os rumos da Igreja Católica, os dogmas e as regras que todos deveriam seguir. A outra técnica que é mais fácil de poder reproduzir aqui é a colagem. Então, munidos de revistas e jornais, selecionamos as imagens que nos interessam, fazemos interferências nelas, entendeu? E criamos composições sobre uma superfície plana da tela ou do papel, quem sabe da parede, para construir essas imagens usando a colagem. A colagem foi usada pelos cubistas Pablo Picasso e George Braque no início do século XX. Hoje tornou-se uma técnica muito apreciada e muitos artistas pelo mundo inteiro usam a colagem. Só um parêntese, uma informação. Quando se coloca alguma coisa, algum objeto que tenha relevo sobre essa superfície e faz a colagem em cima desse objeto, já não é conhecido como colagem, e sim como assemblagem. É só uma diferença do que está no plano e do que está no relevo, tá certo? Outra técnica bastante usada é o mosaico. O mosaico também nós temos a possibilidade de realizar com mais determinação, porque o material pode ser encontrado, é o caco de vidro, é o caco de telha, é uma pedra, são pedaços de papel colorido. Tudo se você pode produzir e fazer mosaico. Mas antes, os artistas romanos e gregos, eles construíam com um determinado tipo de pedra, pedras coloridas que criavam, enfim, detalhes, né? Dava cor e luz à obra. Então, o mosaico hoje ele está também bastante difundido, porque os romanos espalharam essa técnica por toda a Europa. Chegou a Portugal, Portugal também trouxe para o Brasil, e o Brasil tem muitas ruas, calçadas, né? Ruas não digo, mas calçadas, passeios, jardins
enfim, que tenha o mosaico, como o calçadão de Copacabana, de Ipanema, né, das praias pelo Brasil, usando a pedra portuguesa. É uma técnica muito utilizada tanto em Portugal como aqui no Brasil também. Mas o mosaico, como nós já falamos, ele é bastante colorido, então ele pode ser usado com técnicas diferentes, né, e materiais diferentes. Temos um exemplo de um mosaico romano que está na igreja de São Pedro, no Vaticano. Outra técnica que a unidade aborda é sobre a dobradura. Então, a dobradura hoje é muito complexa, né? Depois que os japoneses difundiram o origami, se tornou-se uma coisa bastante complexa. Então, tem cursos que ensinam o origami. Mas eu me lembro quando criança na escola, dobrava-se uma folha de papel no meio, né? E depois dobrava novamente no meio e fazia essa nova dobradura, né? Que toda criança acaba aprendendo, porque nós também aprendemos quando fomos crianças, né? E assim a gente reproduz esta técnica, que é bem legal, né? Fazemos aqui o cap, o chapéu do soldado, né? Do soldadinho, certo? Olha aqui. Ou podemos também transformar isso aqui num outro objeto, né? Dobrando, puxando e fazemos um barquinho, né? Então essa é uma dobradura simples que toda criança acaba aprendendo. E agora, se quer saber sobre origami, tem que pesquisar na internet e procurar saber um pouco mais. E a unidade segue realizando as atividades. Então vamos fazer as atividades, que começa com a atividade perguntando o seguinte: o desenhista não deve ser obrigado a imitar unicamente a natureza, o visível, com a perfeição esperada. Não, o desenhista ele pode ter a liberdade de inventar, reinventar da maneira que quiser, não é? A arte ela não tem essa coisa fechada. A arte se expande, ela é múltipla, ela é plural, enfim. O artista ele desenvolve a técnica, o gosto, a estética, a forma que ele gosta mais, né? Então essa liberdade hoje nós temos de pensar e utilizar o estilo, a técnica, a própria vontade, certo? Na atividade 2, a pergunta o homem no decorrer de sua história sempre deixou muitos registros de como representar o mundo que o cerca, por meio de desenho. Quem foi esse artista? Quem produziu essa arte? Foi o artista primitivo, o artista rupestre, o artista que inventou a pintura feita nas paredes das cavernas, né? Então a resposta é a B, arte rupestre. Atividade 3 quer saber por que o desenho é considerado uma linguagem, porque o desenho, assim como outras linguagens, é comunicação, é informação, é emoção, é razão. A linguagem é isso, é o homem transmitindo para outras pessoas, o artista, né? E criando essas relações através da sua linguagem, a linguagem que ele desenvolve, né? Então existem várias linguagens e na arte são também muitas que o artista pode escolher para desenvolver a sua criatividade. A outra atividade é a 4 e quer que você escreva quais foram os desenhos que nós conhecemos nesta unidade 3. Vários desenhos figurativos, desenhos abstratos, desenho geométrico, desenho técnico, enfim, desenho livre, não é? E desenhos que estão à nossa disposição. E existem outros desenhos que podem ser explorados, não é? Cada vez mais. Então vai depender de cada um tentar conhecer e desenvolver as suas habilidades. E a atividade 5 quer saber se você é capaz de fazer uma composição usando a colagem, com certeza. Se
Se você quiser usar a colagem, sempre no mesmo plano, né, sem usar o relevo. Se usar o relevo, você já vai produzir uma assemblagem. É isso. A arte, ela informa, a arte diverte, a arte denuncia, enfim, a arte faz chorar, a arte faz alegria, a felicidade, e a arte é conhecimento, né? Nós precisamos da arte para que a nossa vida fique um pouco diferente quando a gente ouve a música, vê um filme, né? Vê uma pintura, uma escultura na praça, né? Ou contempla a paisagem. Tudo isso faz parte desse universo criativo e criador que a arte possibilita a cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado, né, das nossas aulas, e vamos continuar agora com o fascículo 2. Com certeza, te encontro lá no fascículo 2. Um grande abraço.